Oi, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Velho Pode Tudo. Em parceria com quem, Paulo Mosimann? Nós trabalhamos em parceria direta, em cooperação com o Cristal Podcast. Qualidade de som, qualidade de imagem, instalações maravilhosas. Traga a sua ideia, que você vai gostar, como nós também estamos gostando. Ambiente super gostoso. E hoje nós estamos aqui com a Gléia Almeida. Ela é gerente geral, especialista em investimentos, formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná e certificada pelo CEA-Ambima. É isso mesmo? Isso mesmo, certificação de especialista em investimento pela Ambima. Eu não conhecia essas duas siglas. E a Gléia vai justamente falar com a gente sobre investimentos, quando investir, por que investir, as faixas etárias, né, que têm as suas diferenças também, e também para os velhos, para as pessoas 50 a mais, que pensam em fazer algo diferente, porque já trabalharam bastante, já se aposentaram ou não, e tem também investimento para todo esse pessoal. Tá bom? Então é isso, Gléia. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Nós estamos aqui justamente, Gléia, para dar um incentivo às pessoas que muita gente pensa, mas para eu poupar eu tenho que ser muito rico, para fazer investimento eu tenho que ser milionário, e não é nada disso, Não né, é nada Gléia? disso. Dá para começar com pouco. Dá para começar com pouco, o importante é começar. É. Eu acho que eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Dar o arranque, né? né? Dar o arranque. A gente precisa começar em algum ponto, né? A gente costuma falar que existe um ciclo no comportamento financeiro dos clientes, né? Que seria o ideal. Que seria o ciclo ideal. Então, assim, na fase dos 25 aos 35 anos, é a fase que a gente começa uma vida ativa economicamente, né? A gente começa a ganhar, né? Claro, tem pessoas que começam um pouco antes, mas assim, mas já está se formando, né? Já está indo para o mercado de trabalho. É que a gente começa a ter renda efetivamente, né? Então, a gente costuma dizer que é a fase da construção. Eu estou começando a ganhar dinheiro, eu estou começando a construir meu patrimônio. Aqui é uma fase que a gente começa a financiar muita coisa. Sim. Né? Então, o planejamento é extremamente importante. Porque o planejamento, o que é? Nada mais é do que a gente pegar as nossas receitas, as nossas despesas, ver o que sobra no final e ver a minha capacidade de poupança com isso que vai sobrar. Quanto que eu vou conseguir poupar desse dinheiro. E isso só é possível se a gente tiver uma organização muito forte, um planejamento muito forte, e também nada adianta da gente descobrir qual que seria essa minha capacidade de poupança ideal se eu não tiver um objetivo. Claro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, além de tudo, ter um objetivo e para a gente poder se organizar diante disso. Você fala assim, a casa própria, um seja carro... Seja a casa própria, seja o carro. Um consultório, um escritório, dependendo da profissão. Isso, a minha profissão, seja... E também a minha aposentadoria, por que não minha aposentadoria, né? Porque daí a gente começa a dividir, pegar esse valor que está sobrando por mês e começar a poupar em algumas coisas, né? E com esse objetivo eu consigo definir, principalmente o tempo que eu tenho para atingir esse objetivo. Então, se eu estou pensando numa aposentadoria, eu tenho tempo ao meu favor. E a gente costuma dizer que os juros compostos é uma coisa maravilhosa. Se a gente tem o tempo a favor, é melhor ainda. Então, quando a gente pensa numa aposentadoria, eu tenho prazo ao meu favor, eu posso, nessa idade de 25 a 30 anos, arrojar um pouco mais, ter investimento, dependendo do perfil, né? Colocar em coisas que possam dar uma rentabilidade melhor. E posso só te interromper um Claro. pouquinho? E justamente o jovem, e eu vejo até porque quando eu fui jovem também, a gente não costuma pensar. A aposentadoria parece uma coisa que não vai acontecer longe. Nunca. Muito distante, né? não é? E chega. E chega para todo mundo. E chega. Né? Nos investimentos, a gente costuma dizer que existe um tripé, onde a gente coloca liquidez, com rentabilidade e com segurança. É muito difícil a gente ter os três juntos. Então, assim, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ter o outro. Por exemplo, se você me fala que eu quero ter uma rentabilidade maior do que eu tenho hoje.
Ou a gente abre mão da liquidez, porque daí eu vou colocar em alguma coisa que, né, o prazo é um prazo mais longo, ou é travado, como a gente costuma dizer, ou eu abro mão da segurança. Então eu começo a fazer coisas um pouco mais arrojadas, né? Gléia, meu perfil é conservador, eu não gosto de ver a oscilação dos meus investimentos, eu vou abrir mão da rentabilidade um pouco. Eu vou ter coisas mais... Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. E assim, não tem milagre no mundo financeiro, né? A gente não tem, assim, se tem alguém dizendo que eu consigo dar uma rentabilidade muito acima, porque assim, quando a gente está em investimentos mais conservadores, ele costuma seguir a nossa taxa de juros, que a gente chama o CDI. Nosso que é uma rentabilidade menor. Né? É uma rentabilidade menor, mas que ainda assim dá para ganhar da inflação. Né? Então, assim, a nossa rentabilidade real, no final, tem que ganhar da inflação, né? A gente quer ver nosso dinheiro crescer. Para o nosso dinheiro crescer, eu preciso ganhar dessa inflação que tem aí, né? Ufa! Então, nessa idade dos 25 aos 35 anos, é a idade que eu estou construindo. Né? Então, eu tenho que começar a pensar no que investir, nos meus objetivos, tenho que começar a pensar na minha aposentadoria, porque quanto antes, melhor. Né? A próxima fase, que seria dos 35 a 45 anos, já é uma fase de crescimento. Por quê? Eu já estou mais no mercado de trabalho há mais tempo, a minha renda já está um pouco maior, mas junto com isso vem gastos maiores também, né? Já formou família, já tem começa filhos, a ter né? filhos, a maioria, começa a querer ter meu imóvel, né, próprio, um carro melhor, né? O imóvel da praia. O imóvel da praia, já começa a pensar nisso. Viagem maior, né? Viagens maiores. Então, é uma fase em que eu estou, a minha renda está maior, mas meus gastos também estão maiores. Então, aqui o planejamento financeiro tem que ser muito mais pautado, muito mais, assim, a pessoa tem que estar muito mais organizada. Né? Priorizar, aqui também é um ponto importante, a gente precisa começar a priorizar a sua reserva de emergência, porque agora eu tenho uma família. É verdade. Né? Então, assim, quanto que a gente indica para uma reserva de emergência? De 5 a 10 salários que eu ganho hoje. De 5 a 12, desculpa. De 5 a 12 seria o ideal eu tendo uma reserva de emergência. Por quê? Eu posso ficar desempregado, eventos... imprevisibilidade mesmo, né? Um carro que estraga, alguma coisa na escola do meu filho que vai exigir um valor maior, né? Às vezes até em questão de saúde também, tem né? questão de saúde. Né? É uma fase também, assim, dentro de um planejamento financeiro, a gente não fala só de investimentos também. Que nem eu estava comentando, né? Existe um tabu hoje que a gente vê muito com relação ao seguro de vida. Sim, muita resistência Muita ainda, resistência, né? Mas veja só, eu tenho filhos, eles dependem de mim, né? A gente tem que pensar nisso, que eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, assim, qual que é o cálculo que eu indico para os meus clientes fazerem quando a gente fala desse tipo de segurança né, da minha qualidade de vida e da minha família? Se eu tenho um gasto mensal com os meus filhos de R$10.000, eu gasto por ano R$120.000 com os meus filhos, né, com meus dependentes, né? Então, por quanto tempo eu tenho que manter isso? Então, eu tenho que fazer um cálculo até eles chegarem nos 18 anos. Eu preciso manter eles, né, suprindo esse custo. Então, se os meus filhos têm hoje 8 anos, eu tenho um filho de 8 anos, eu preciso levar 10 anos ainda apoiando, né, sustentando eles, né, nessa faixa. Então, eu pego e multiplico por 10 o meu custo anual. Então, eu preciso de uma apólice de seguro de 1.200.000 só para apoiar eles até os 18 anos, né? Se acaso alguma coisa aconteça comigo. E eu tenho que pensar nisso. É difícil, mas a gente infelizmente ninguém está livre, né? Ninguém está livre. Então, isso é uma organização financeira. Isso faz parte do nosso planejamento financeiro. E que você acha que deve ser mais ou menos nessa faixa etária, assim, então, dessa maturidade. Até porque quando a gente começa com seguro de vida, quanto mais novo, mais barato é. Ah, sim, tem isso também, Tem né? isso também. Tem isso Seguro também. de vida, plano de saúde. Plano de saúde. Para os jovens é bem mais barato. É mais barato. E, claro, e falando em previdência privada, que é a minha reserva de longo prazo, como eu disse antes, quanto antes começa, melhor.
quanto antes começa melhor. Então, se eu não consegui fazer porque eu estava construindo o patrimônio dos meus 25 a 35 anos, agora tá, né, vamos começar. Bateu na porta Bateu na porta, né? Tem um professor meu que brinca, que muitos clientes falam assim, não, mas eu vou ter minha aposentadoria pelo INSS, né? E tem um professor meu que brinca, falou, sabe o que significa INSS? Isso não será suficiente. Então a gente, com certeza. Né, e assim, a gente viu as regras mudarem há pouco tempo e já ficou mais difícil se aposentar, né? E cada vez vai mudar mais. Claro, a expectativa de vida. E vai ficando pior para a gente, né? É impressionante isso. O trabalhador leva a vida inteira, o homem, a mulher, trabalhando, chega lá no final, o que podem tirar acaba saindo, né? Você tem que provar milhões de coisas. Complicado. E isso. ainda assim não atinge a tua renda que você, teu padrão de... Não. Então, assim, a gente não pode depender do INSS, a gente não pode pensar em depender do INSS, a gente tem que cuidar da gente agora. Então, assim, nós somos hoje o que a gente fez lá atrás, né? E a gente vai ser lá na frente o que a gente construir a partir de agora. Então, é muito importante. E daí, quando a gente entra na faixa de 45 a 55 anos, que é a faixa da consolidação, né? Meus filhos estão entrando na adolescência, meus gastos ainda não diminuíram tanto, mas eu já preciso estar mais consolidada, a minha casa quitada, né? Carro quitado, essa parte de dívidas tem que estar melhor resolvida. E para quê? Para crescer também o que eu estou contribuindo de aplicações, de investimentos mensais, o que eu estou conseguindo colocar, né? Então, assim, ter um balanço melhor das tuas finanças, o que eu posso agora, não, diminuiu aqui, aumentou aqui, mas eu estou consolidado, eu não tenho mais dívidas. Nessa fase, o ideal seria não ter mais dívidas, só aumentar. Mas é um pouco difícil, né? Porque também tem o caso assim, você compra um apartamento, digamos, aí a família cresceu, você também já ganhou mais, existe isso, existe. Meio que natural do ser humano sempre galgar mais, né? Agora eu vou para um apartamento maior, não, agora eu vou para uma casa, porque eu quero ter uma piscina, uma piscininha que seja, aí você já precisa, por exemplo... Já quer pegar o financiamento. Vende o teu menor e financia o restante. Daí vem o carro. Porque agora tem um carro que é melhor nisso, melhor naquilo. Eu também quero esse carro. Colocando uma pimentinha aí, né? E se alguém da família resolve casar ou engravidar com 17, 18, 20 anos, daí já vem cria mais... um novo rombo nos planos básicos do orçamento, isso. Né, Gleia? Então, e por isso que é importante a gente começar lá atrás. Porque se eu comecei lá atrás mais arrojado, com investimentos melhores, os meus investimentos também cresceram para suprir esses gastos. Eu sei, não é fácil, tá? Mas a gente está falando de um ciclo que a gente começou lá atrás a investir bem, a investir o suficiente para chegar nessa fase de consolidação. Então, assim, Gleia, a pessoa que, nessa faixa ali que a gente começou, de 25, 35 anos, você como consultora, né, de investimentos e tudo mais, do Banco Safra hoje, né? Isso. Você acha que essa pessoa que fez tudo certinho lá, ela tem hoje, mesmo em termos de Brasil, de tudo que a gente vive... toda a instabilidade de mercado. Que Brasil a gente nunca pôde, né, planejar a longo prazo as coisas, porque tudo muda no meio do caminho, né? Dependendo de política, de tudo. Políticas então a gente fica, né, muito inseguro, né? Samba maluco. Né? O samba maluco. Então, de qualquer forma, você, como consultora, você me diria que essa pessoa que lá com 25 até os 35 se embasou bem nisso, ele tem essa chance de, quando ele está lá com 45... já estar mais consolidado. Ele está consolidado. Garantido. Ele já vai estar mais consolidado, porque ele começou cedo. Né? Aqui a gente está falando de uma organização. Né? Ele se organizou, ele começou cedo. Cada fase da vida precisa haver um rebalanceamento desses meus planos, dessa minha renda que eu estou poupando. Então, se a gente está falando de como seria
seria um mundo perfeito, né? Sim, o claro, ideal, né? O ideal é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Até porque acontecem as intercorrências, As intercorrências, né? Mas assim, se a gente começar... Mas tem pessoas que conseguem, tá? Sim. E principalmente aquelas bem organizadas. Bem assim, organizadas. né? É que, pessoas que começam... Gleia, me permite, claro. Zeiva, é que por uma questão natural de crescimento na carreira de um profissional, ele é formado. Ele é um engenheiro, um advogado, Sim. um economista. Então ele começa com 25, 30 anos, como a Gleia falou, começando uma consolidação. Começa a gostar da coisa, está entrando dinheirinho, ele já se sente um pouco segurança, né? mais seguro para fazer algum investimento. Mas quando ele chega naquela nova fase dos 40, aí ele já tem uma pós-graduação, ele já deve estar num nível de coordenador ou gerencial, onde ele está realmente mais consolidado. E isso, lógico, que tem influência e uma diferença grande, acentuada em relação àquele que não estudou, que não fez uma pós-graduação e que não consegue tirar proveito de um plano de carreira dentro de uma organização e de uma empresa, né? Você concorda? Exato. Eu até falo assim que para mim, planejamento financeiro tinha que ter nas escolas. Você sabe que eu concordo com você, né? E assim, ó, eu como mãe, assim, e meu marido, a gente tenta muito educar as crianças, né, desde pequeno. Inclusive, ano passado, eu fui na escola da minha filha falar para os coleguinhas sobre planejamento. Que legal. E como é que foi? Foi uma brincadeira gostosa, sabe? Falando do cofrinho, falando da onde vem o dinheiro, contando uma historinha. Então, assim, olha, começar a plantar uma sementinha para que realmente eles tenham consciência de, a partir dos 25 anos, saber que precisa poupar. E valorizar o dinheiro. Valorizar o dinheiro. Então, assim, é possíbel começar cedo. A gente não tem uma cultura, né? Não é cultural, mas a gente precisa começar a falar cada vez mais. Essa valorização, Gleia, para a criança, seria assim, mais ou menos, ensinar que se ela quiser comprar determinada coisinha lá, ela vai ter que abrir mão de uma outra coisa que ela queria. De uma outra coisa. Ela vai ter que colocar na balança, mensurar o que ela quer mais, para poder poupar aquilo e não comprar as duas coisas. Isso, com aprender o que dela. o dinheirinho dela não conquista o mundo. Não conquista mesmo. tudo ao mesmo tempo. Tem que ter opções. Tem que ter opções. Você vai querer isso, você vai abrir mão disso, né? Ou você quer isso, então poupe mais meses para conseguir comprar aquilo. Tá. E quando você falou sobre isso, as crianças ficavam com o olhinho arregalado, assim? Esse foi uma brincadeira, porque daí eu dei um cofrinho para cada uma e dei um objetivo para elas de, até o final do ano, juntar um dinheirinho para elas comprarem o presentinho que elas queriam de Natal. Tá. Assim, teve umas que fizeram, a minha filha ficou lá com o cofrinho, lá juntando um dinheirinho ou outro. Acabou que ela ainda não comprou nada, porque ela falou que queria um celular, assim, mas foi uma brincadeira. Mas assim, a gente colocou uma sementinha. Claro que a gente, né, os pais precisam apoiar cada vez mais isso, né? Mas assim, às vezes até com exemplo, né? É o exemplo. Vem de casa. O exemplo e batendo papo também com a criança, né? Isso. Comentando, explicando como é que é. O nosso dinheiro não é fácil, que, né? O ganhar dinheiro é uma conquista. É uma conquista. Porque se o pai ou a mãe vão ali naquele cofrinho, eu vou surpreender, vou colocar R$500 aqui, cai do céu. E o dinheiro, na verdade, na real, ele não cai do céu, nunca caiu do céu, né? E uma coisa importante que também, né, vou aproveitar esse gancho para colocar, a importância da gente mostrar que o trabalho ele é gratificante, não é um peso. Então, eu mostro muito para os meus filhos também como é importante trabalhar para ter o nosso dinheiro, mas como faz bem o trabalho, né? Então, você sentir que você trabalhou, que você ganhou, que você conquistou. Para eles não acharem lá na frente que é um fardo trabalhar e a gente não ter jovens que vão pro... É verdade. Né? Não com medo, mas assim, nada tá bom, né? Então, é importante a gente ter uma educação financeira vir desde pequenininho mesmo. E isso de ser uma matéria escolar seria muito, muito, muito apropriado, né? Muito, muito. Eu sempre comento com meus clientes, né? Que a gente, quando eu for fazer um planejamento financeiro, falar sobre investimento, a gente tem que olhar o histórico todo, ver como que está constituída a família.
Daí sempre a gente entra nas crianças, quantos filhos você tem, né? Então sempre chega nesse assunto, tem, né? Ai, meu filho não pensa nisso, meu filho chega a jovens que não ganham, sei lá, ganham uma herança, alguma coisa, não sabe o que fazer. Eu até faria uma aposta, viu, Zeiva e Gléia? Crianças assim de 10, 12 a 15, 16 anos, se elas tiverem uma cadeira, uma matéria, né, para quando é mais jovem, de economia, de aprender a lidar efetivamente com o dinheiro, colocou essa matéria em prática nas escolas, primeiro, segundo grau, não dou 2 anos para essa criançada começar a cuidar das finanças e ensinar os pais como é que se lida com o dinheiro. Porque eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. São umas esponjinhas que absorvem as coisas. São. E junta isso com a tecnologia, que eles têm tanta facilidade em lidar. Já ensinam tecnologia. Não, eu fico de cara quando eu vejo aquelas criancinhas. Né? Não é? Já assim. Na maternidade dizem que eles já nascem fazendo assim. Não é? Eles têm facilidade e eles dominam porque eles não têm medo. Eu notava isso pela minha filha. Dava o celular na mão dela e ela, menina, ela já começava, sabe, meter o dedo em tudo, resolver tudo. Tadinha. A gente já fica assim, né? Ai, meu Deus, será que eu clico aqui? Será que não vai apagar tudo? A gente velho pode tudo, mas tem medo de fazer quase tudo, né? E é bem isso que acontece. Mas pode tudo mesmo. Então, assim, esse ciclo que eu trago para vocês é realmente difícil, é possível, mas é difícil. Mas se tem uma educação financeira que vem de berço, tudo, é mais fácil ainda chegar nesse patamar, né? E daí, quando a gente entra na última fase, que seria o ciclo já acima de 55 anos, em que a gente já tem que estar, cuidando da aposentadoria. Se a gente conseguiu essa fase, quando chega ali, a gente a partir dos 55 anos, a gente só vai cuidar do planejamento sucessório. Que seria o ideal, né? Sim. Então, quanto que eu tenho investido, quanto que eu tenho na minha previdência, as minhas apólices de seguro de vida, como que estão, tenho que arrumar alguma coisa. Eu preciso procurar um especialista jurídico para a gente falar de doação, né? Porque existe uma coisa também, assim, existe a elisão fiscal, né? Que não é evasão, não é crime. A elisão fiscal é como que eu pago menos imposto, como que eu uso das ferramentas que eu tenho. Ensine como é que faz isso. É uma técnica. Eu não sou especialista nisso, né? Claro, um tributarista, um advogado vai orientar bem melhor isso, mas existem coisas que você pode fazer para, principalmente no planejamento sucessório. A Previdência já é uma ferramenta de planejamento sucessório que te porque ela é rápida, né? Ela é rápida. Na falta da gente, a pessoa vai lá, filhos, os herdeiros, diretamente já para os pegam. herdeiros. E assim, vou abrir outro parênteses aqui. Eu vivi na pandemia. Perdi clientes na pandemia, médicos, por exemplo, pro Covid, em que, assim, foi devastador, porque foi muito rápido, as pessoas Perdeu com mortes mesmo. Mortes. E as famílias chegavam no banco. Gente, é uma coisa assim. Agora, assim, os clientes que estavam com a previdência. Então, assim, é um conforto também nesse, né? Vamos dizer assim, um conforto nesse momento também da pessoa conseguir cuidar disso de uma forma mais leve. É uma grande ajuda e uma saída para uma hora tão difícil, né? Isso. Que é você perder alguém querido e ter que lidar com esse lado financeiro e ainda ter que ficar passando por obstáculos que a Previdência não dá, né? Ela já é Nós temos algumas cerejas desse bolo da conversa com a Gléia Almeida, consultora de investimentos, né? Profissional do mercado bancário e financeiro. Antes, eu só quero que você lembre para o pessoal se inscrever no nosso canal, adicionar o sininho. Eu não posso nem molhar o bico. Molhe o bico. Gente, rapidinho. por favor, se inscrevam no canal do YouTube. Ativem o sininho para que vocês recebam os nossos vídeos semanais. E nos sigam nas redes sociais. Estamos em todas. Instagram, Facebook, Spotify, TikTok.
Estamos em todas. Talvez eu tenha esquecido Memória até boa. de alguma aí. Se você esqueceu, eu também não estou lembrando. Então, daqui a pouco, e para vocês que estão nos acompanhando, senhoras, senhores e o público em geral... E jovens também. E jovens, lógico, que também estão interessados em saber das coisas, se atualizar, que é muito importante para todo mundo. Mas Com as certeza. cerejinhas desta conversa, investimento previdenciário, seguros para pessoas com idade especial, já com 50 ou 60 ou mais, que fica possível. dentro da meta da é, aposentadoria, né? Isso nós vamos falar. Mas uma pequena curiosidade, os bancos, não sei se o seu, especialmente o Safra, tem isso, é uma espécie que alguns chamam de PIC, que é capitalização. Titulozinho de capitalização por 24 ou 48 meses, você escolhe o valor, né? Existe isso. Existe, né? No Safra não trabalhamos, não. No Safra não trabalha, mas os bancos talvez mais populares, os bancos com certeza, de varejo geralmente têm trabalham, né? Então a pessoa pode colocar 200, 500 mil, 3 mil, tal, por um período, concorre a prêmios, né? A capitalização, e depois esse dinheiro é corrigido e retorna com dedução de impostos, provavelmente. Daí já é feita a dedução, né? Ele é corrigido por uma TR, então é a taxa que corrige de imobiliário, é uma taxa muito baixa. Não podemos falar que é um investimento, né? Ele é um título de capitalização, é mais um mega mania, sabe? Tá. O que você podia explicar sobre o que é um título de capitalização? Isso é muito bom. Você junta um dinheiro ali porque realmente você pega o seu dinheiro de volta no final do prazo, antes você perde, né? E a maioria é corrigido por uma TR, que é uma taxa referencial ali, é uma taxa do governo, uma taxa referencial, e é o que corrige a poupança. É muito pouquinho, ela corrige a poupança, é muito pouquinho. Então não é um investimento, né? Mas mas assim, é ruim? Para alguns não é ruim, é uma forma da pessoa apostar numa loteria. Sim, é quase uma aposta de loteria. Mas que você recebe pode ganhar dinheiro um carro, de volta. pode ganhar uma moto, pode ganhar então, uma casa. ele sorteia mensalmente, é isso? Tem sorteios mensais. Valores, né? Por números que são da loteria, é uma chave de números pela loteria, então ele tem sorteios. Pela loteria pode federal. Pode ter o seu valor para um público de menor renda, que quer investir, que é um tipo um pouquinho para investimento, quer como correr a ali falou, não dá para chamar sorte, de né? investimento, sorte, mas está concorrendo e está poupando aquele dinheiro que não está lá para gastar. Eu levantei essa questão porque nos acompanham pessoas de todas as camadas sociais e financeiras. Sim. E às vezes a gente, lembrando de uma modalidade como essa, pode ser uma poupança um pouco diferenciada que pode ser interessante para uma fatia do nosso público, né? Claro, porque é aquilo que a gente começou bem no início do nosso bate-papo falando. Não precisa ser milionário, né? Para aplicar, para ter um investimento. Você pode começar com pouco. É diferente, né, de um senhor ou de uma senhora ou que estão aposentados, eles estando aposentados, mas que tem uma empresa, que tem uma loja, num shopping, que tem um ganho no final do ano, lá de ações e tal, que ganham R$1 milhão. Lógico que daí vamos entrar num outro tipo de, efetivamente, investidor que tem mais poder, né, de fogo. Né? Até de poupança, né? E assim, só um título de capitalização não é investimento, mas ele serve a algum público para ficar guardadinho ali, né? Mas um ponto também que me veio à cabeça agora com você falando, tem muitos clientes que também, assim, que o objetivo dele é aposentadoria, mas é ter uma renda mensal. Ter uma renda mensal. Quais são as opções que eu tenho para ter uma renda mensal? A Previdência, quando você chega no final, você pode sim transformar em renda mensal, quando você for na época de receber o benefício. Mas hoje no mercado está sendo muito visto, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estudar cada vez mais sobre fundos imobiliários. O fundo imobiliário, não só o fundo imobiliário, outros investimentos também te pagam dividendos. Então, assim, é um investimento mais arriscado para perfis mais arrojados e dependendo, assim,
nos investimentos, a gente precisa entender o perfil do cliente. A gente tem o suitability, que é o API, que pode ser de um perfil conservador, moderado, mais arrojado, um perfil mais abalanceado. Então, a gente precisa entender primeiro o perfil do cliente para ofertar para ele qualquer produto de investimento, mas existe uma classe chamada de fundos imobiliários que te pagam dividendos e te dão uma renda mensal. Com investimentos maiores, né? Lógico. Não, o fundo imobiliário você começa com 15 mil. Mas com 15 mil reais você investe em um fundo imobiliário que te paga, é como se fosse um aluguel, né? Porque você está investindo em imóveis, né? O que você pode, por que ele é mais arriscado se ele está te pagando aluguel? Ele pode ter variação da cota. Isso. Ele pode ter variação. Mas essa variação é muito grande, assim? O risco é muito grande? Depende do momento do mercado, depende do fundo imobiliário, porque às vezes eu invisto um fundo de tijolos, que a gente costuma dizer, que é um fundo, por exemplo, de um shopping center. Mas quanto que tem aqui no Cristal, tem um fundo imobiliário que tem aqui são as pessoas que alugam as lojas do shopping, né? Então, daqui a pouco sai um inquilino, a cota pode cair. Então tem um risco de mercado, tem risco. Então, assim, a gente, dependendo do perfil, a gente recomenda uma parcela X ou Y. Esse é o fundo imobiliário. Isso. Só que, por exemplo, eu ouvi recentemente um podcast do Primo Rico, o Thiago. E ele fala da carteira de fundo imobiliário que ele tem, onde ele hoje paga suas despesas apenas com dividendos de fundos imobiliários. Mesmo com as oscilações? Porque a intenção dele não é o crescimento desse patrimônio imediato. É um investimento a longo prazo. Seria similar, por exemplo, tem pessoas que compram apartamentos em hotéis. Hoje, inclusive, em hotéis 5 estrelas. Um apartamento pequeno, ele entra num pool de locação. Se não locou, não recebe. Mas ele é parecido locou, com recebe. Ele é eu acho que vejo similaridade. Isso, até como reservando imóveis normal, o imóvel que vocês tenham e que está alugado. Aí o inquilino sai, você tem que ficar o risco de desvalorização do imóvel, com condomínio, com IPTU, com despesas, né? Então tem muito que torcer para a taxa de ocupação, né? Mas no fundo imobiliário você tem um imposto, tem um cálculo que a gente faz, né, sobre o imposto que também se cobra quando você aluga, tem um imóvel e aluga, versus ao que quando você investe no fundo imobiliário. Então esse imposto não é tão alto? Ele é mais baixo. Ele é mais baixo. Isso é interessante saber. Gléia, com 15 mil reais, para dar um exemplo assim, a Zeiva aplicou 15 mil reais nesse fundo imobiliário. Como é que é a tramitação? Daqui 6 meses, o que acontece? Quando que tem rentabilidade? Todo mês pinga um aluguelzinho na tua conta. Dependendo do valor que você aplica, dependendo de cada fundo tem um percentual, né, de aluguel, que a gente chama, né, que ele paga. Então, assim... E outra coisa, por que eu digo carteira de fundo imobiliário? Porque você pode também diversificar numa carteira de fundo imobiliário só investindo nisso. Eu vou shopping, galpão, várias... Hoje tem muito risco também da oscilação. Hoje tem muitas garagens, né? Como nos Estados Unidos já tinha há muito tempo, agora aqui no Brasil também. Para o pessoal que aluga aquelas garagens... para depósito mesmo, né? Então, tem assim, disso também. Tem disso também. Então, assim, é muito vasto. Abrange todo o mercado imobiliário, praticamente todos os segmentos do mercado? A gente vê mais shopping, mas tem outras coisas também. Mas é importante que as pessoas saibam que tem várias opções, né, tanto para ter renda, tanto para ter um investimento mais de longo prazo. Uma coisa que eu queria voltar também aqui na nossa fase de aposentadoria, tá? É também uma fase onde você tem que rever sua carteira de investimento, porque assim, eu não tenho mais o prazo a meu favor. Então eu preciso começar a ver minha carteira com investimentos talvez mais conservadores. Porque eu não tenho... agora eu quero receber uma renda, eu quero viver bem. Eu quero viver bem. Eu não posso ver... Talvez não é o momento de eu ver a maior parcela do meu valor oscilando mais. Que é o que eu fiz lá atrás, né? Eu era mais jovem. Estava numa fase ativa da minha vida, né? Agora não, agora eu quero a calmaria, né? Quero viver na praia. Então, não quer sustos. Então, eu preciso procurar um meu especialista de investimento até para rever meus investimentos em cada fase da minha vida.
né? E uma coisa que a gente estava falando, que até tocou no ponto ali, não fiz planejamento, né? Não fiz planejamento, estou aqui na aposentadoria, estou recebendo o meu INSS, às vezes dá, às vezes não dá, gasto mais com remédio. E se acontece alguma coisa comigo? Né? Se eu, né, tenho algum problema que precise, né, vamos voltar ao tabu do seguro de vida. A gente tem um seguro que é o seguro de acidentes pessoais, que é um seguro mais barato e que pode te proteger de uma eventual necessidade Isso como é bem essa. interessante. Podemos, acho que até aprofundar um pouquinho, como né, Zé? claro, no lugar de um plano de saúde? Não, são distintos. São distintos. É mais assim, eu vou receber como que a gente diz? Eu vou receber um valor, se eu, por exemplo, sofri um tombo, não consigo andar, uma invalidez, alguma coisa que me... É uma cobertura, Uma né? cobertura. Tire da rotina, que te impossibilite Isso, de continuar isso. trabalhando. Mas existe também dentro dessas modalidades seguros que cobrem diárias hospitalares. Do jeito que as coisas andam, pode até um aposentado ser atropelado por uma bicicleta ou uma moto na calçada, um entregador de pizza. Não Eu é. não sei nos outros lugares. Não, ele Curitiba, fala com conhecimento de Conhecimento? causa. Ah, não. Foi atropelado por uma Sério? bicicleta. Agora já de fico um atrás da entregador. árvore. Antes ficava entre a árvore e o Meu poste, Deus não do deu, céu. não deu resultado. O E resultado, ainda aliás, ele foi ruim. xingou o rapaz e, não sei o quê. Daí o cara olhou para ele, Não, disse, demorou, espera aí, hein? Não, espera aí que você me machucou, você me atropelou, espera aí que eu quero falar. Demorou. E pegou e foi embora pela calçada. Ai, a paciência. gente ri, mas ele se machucou. Ah, não. Não, e é direto. Cotovelo e joelho. E que fio de Ele ilha, tá né? com trauma de Olha. bicicleta. Então vamos supor que Previsto. não era para dizer quem era, o aposentado, né? Mas é que a gente Agora dá. já abriu. Agora do- aqui a gente entrega dos exemplos tudo. práticos, Já que a veio, gente- pode tudo, a gente entrega Os tudo. exemplos práticos, né? E a gente acaba construindo algumas Sim, perguntas que eu acho claro, assim interessantes, porque elas são do cotidiano, da vida das E de pessoas. muita gente, E não né? precisa ser um velho, porque nesse atropelamento aí eu não era nem aposentado ainda. Né? É verdade. Eu sou também um aposentado recente. Então, o cidadão foi atropelado, mas machucou e vai ter que fazer uma microcirurgia, vai gastar, hoje gasta bem, né? Se não tiver um plano Sim. de saúde, quarto, médico, anestesista. Tem coisas que até o plano não cobre. Né? Então, vamos supor que seja um buraco aí de R$20 mil. Sim. Ele tem esse plano, quanto que ele teria que pagar por mês para ter essa cobertura ou alguma coisa parecida Eu com já isso? sei, eu acho que o Paulo está querendo chegar para mensurar, de repente, se você tendo um o valor plano da de mensalidade. saúde... Eu pago e ao 300, eu mesmo pago tempo, 500 como é que chama esse seguro? Seguro de acidentes De pessoais. acidente. Seguro de acidentes É mais pessoais. ou menos nessa que eu faixa recomendo, mesmo. aliás, para toda pessoa que tem idade, porque Tem que fazer conta. somos todos A suscetíveis. gente tem né? que fazer planejamento e fazer conta. Tá. Qual que é o valor ideal para uma eventual acidente, uma eventual doença que eu preciso de uma diária hospitalar. Então, a gente vai colocando as coberturas e cada Sim. cobertura tem um prêmio por essa cobertura. E daí que a gente chega no valor da parcela. Mas fica É que mais nem ou menos nessa patamar faixa. de seguro de carro, né? Isso, Mais isso. ou menos por aí. Depende de quanto você coloca na cobertura, fica aí os seus 400, 500, 600. Quero colocar mais isso, quero colocar, não sei, Uma UTI, tem também? Tem várias... Ambulância, atendimento em ambulância, que os planos de saúde Não, acho que usam. ambulância, ambulância daí não vai tem, não. ter. Não tem. É mais de área de internação mesmo, né, dentro dessa linha, mas lhe dá uma cobertura sobre uma coisa que você pode ficar impossibilitado, que é um acidente mesmo. Desse Um corriqueiro aí pode é. ter uma cobertura de quanto, aproximadamente? A pessoa paga um ano já, vamos Dependendo É. de quanto você supor. Ele paga investir 400, 500 de- reais por mês e Isso, está dependendo- pagando já um ano e teve um infortúnio lá, sofreu alguma queda ou em casa, a qualquer gente- coisa parecida. A seguradora analisa o grau da lesão, tudo, e reembolsa ele pelo valor contratado. E a seguradora daí tem um médico para isso? Ou pega o laudo pega médico do de hospital. onde a pessoa está? Tá. Diário hospitalar, daí pega ali, e depende do grau da lesão que a pessoa sofre dentro do acidente, que se caracterize como acidente pessoal,
ela também tem Você falou em reembolso, daí o usuário, ele tem que pagar e depois ser ressarcido, isso, seria isso? Isso, é que nem todos têm esse assim, dinheiro para pagar, se for uma coisa particular, né? Não, mas dá para pagar também negocia uma parcela menor, né? Dá para negociar. Né? Negocia Bom, também. Eu achei essa modalidade também interessante. Às então, vezes, né, quando a gente fala para um público muito amplo e diversificado, não atende a intenção, o objetivo de uma determinada faixa, mas atende de outra. Nós procuramos falar para todas. Depois, eu acho que a ZEI pode até administrar essa questão do seguro mesmo. Porque nessa idade, o seguro de vida ele é bem mais alto, né? Porque o seguro de vida, ele a base... Calcula a idade, o tempo de... o tempo que ainda tem. Porque, assim, conforme a gente vai envelhecendo, tudo vai encarecendo, porque o tempo que resta é menor do que uma pessoa que vai fazer um seguro de vida com 25 anos. Sabe o que eu aprendi, por exemplo? Se você está para se aposentar e tem a opção de se aposentar por tempo de serviço ou por idade, opte por idade. Porque a idade, o próprio INSS calcula o valor da remuneração mensal daquele futuro aposentado com base em sobrevida. A pessoa tem 60 anos de idade, teoricamente ela vai viver mais 15, mais 20 anos, se for dentro do padrão normal. Então, hoje em dia as pessoas estão batendo 100 facinho, né? Então, uma parcela, pelo menos. Uma parcela tá, né? O meu pai, ele trabalha com isso, ele faz, justamente, ele apoia as pessoas nessa questão do cálculo do INSS, né? Então, assim, ele vê muita coisa, ele apoia muito as pessoas nesse sentido de ver, e tem de tudo, assim, sabe? A falta de planejamento, ele é do interior, né? Falta de planejamento é grande, né? Mas ele trabalha com isso hoje e eu acho fantástico. Assim, e ele incentiva isso, que seja pela idade? Sabe que é uma pergunta que eu não Isso cheguei aconteceu a no curso de conversa com o com advogado, com o previdenciarista. Porque E a gente só quer que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, que os aposentados possam viver com plenitude o restante do tempo, que às vezes é 15, às 20, 30 anos. Sim, a gente deseja que cada um, que estando bem, possa viver, curtir fases, né? Isso. Primeiro é filhos, casamento dos filhos, netos, bisnetos, a lei da vida. E aquilo que você comentou, desculpe, que é justamente o planejamento. Porque com o envelhecimento, né, desta matéria, cada vez mais a gente precisa de remedinho para isso, remedinho para aquilo. E você vai na farmácia... Se você vê a aposentadoria, vai tudo isso. A gente vê muito isso, né? Principalmente pessoas que têm doenças mais graves e que compram remédios que são mais caros. E o plano de saúde, muitas vezes, se torna extremamente salgado para quem deixou de ter o salário normal para passar para um salário reduzido de aposentadoria. Eu só quero aproveitar, saindo só um pouquinho do foco da conversa com a Gleia, mas eu considero importantíssimo. Hoje o mundo está mudando, não se exige mais a carteira profissional física, é carteira digital. Mas saibam todos, para os seus pais, para os seus avós, para quem está com 50, 55, 60, 65 anos de idade e tentando aposentadoria. Carteira de trabalho tem fé pública. O que tem na carteira é sagrado. Qualquer advogado consolida isso com um pouquinho de tarimba, de experiência e talvez até com um pouco de sorte na análise. Mas existem leis para embasar esta análise, porque o que está no arquivo do INSS nem sempre é contestado. Nem sempre é contestado e o que vale é o que está na carteira. Então a pessoa trabalhou, e às vezes o INSS, por alguma questão do passado, quando não tinha informatização, às vezes até erro de digitação, por um erro, eu não digo por má fé, mas erro, a pessoa trabalhou no início de carreira, jovem ainda, em 2, 3 empregos,
e alguns nem são mencionados nos anais do INSS. Então, alguns só aproveitar um gancho. Também, né? As empresas às vezes não dão baixa, né? Tem uma série de nuances coisas, aí que acabam tendo grande influência no momento de se aposentar e principalmente de fazer o custo, né? Na tua de cabeça, remuneração. você trabalhou, né? Ah, não, já trabalhei. Tô tranquilo. Então, na tua cabeça, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo registradinho, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, chega na hora... Esse cálculo ali para aposentadoria no INSS é extremamente e tomara importante. que muda tanta coisa que os magistrados e o trabalho dos advogados que facilite o julgamento dos magistrados, que eles nunca esqueçam disso, que a carteira tem fé pública e ela é o espelho realmente do tempo que o profissional trabalhou, a cidadã está buscando cumpriu a sua aposentadoria. É verdade. Sim. Siga, amor. E eu queria falar só mais uma coisinha. Eu quero, por favor, que você... A gente falou dessas fases de vida, mas... Você está aqui para isso. Obrigada. Mas, assim, uma pergunta que também, né, depois que a gente fala de tudo isso, né, precisa fazer isso, precisa se planejar, precisa se organizar, mas no que investir? Acho que é importante a gente falar um pouco do que investir. Eu estava com o tópico aqui, modalidades de investimento. Modalidades de a investimento. própria que a gente estava falando, né, previdenciária, que existe para pessoas com mais idade, porque uma pessoa com 30, 40... até com pouca né? idade, né? E fazer com uma mais previdência. idade que às vezes as pessoas já têm a sua aposentadoria, uma rendinha a mais que ajuda ali a segurar, mas não sabe que existe uma possibilidade, mesmo com 65, 70, 60 e poucos anos de idade, de fazer um complemento através do plano previdenciário e o que o pessoal da área comenta é justamente isso que a gente falou há pouco. A facilidade quando a gente parte desta para melhor, que os nossos herdeiros eles recebem imediatamente a previdência, não tem nenhum trâmite mais complicado, né? Isso, muita estando burocracia. Em dia, né? Pagando, vai receber. Não, você botou o dinheiro lá e está aplicado. A previdência está lá, está aplicado, é sua. Porque dentro da previdência tem carteiras também, né? Isso, a gente não faz é uma assim, diversificação. Previdência é uma coisa fundos só. De investimento, eu acho que a gente são podia, fundos dentro da previdência. Num pacote só, deixar a Gléia explanar o conhecimento, o talento dela sobre essas questões, incluindo modalidades também de seguro para pessoas com mais de 50, vamos dizer assim, tá? Já aposentados, inclusive. Então, a gente falou aqui hoje primeiro que comecei a falar, primeiro tudo tem que fazer a sua reserva de liquidez. Aonde eu coloco minha reserva de liquidez? Então, assim, hoje, numa reserva de liquidez, a gente está muito aos títulos pós-fixado, que acompanha a nossa taxa de juros. Então, CDB é reserva de liquidez, fundos DI é reserva de liquidez, alguns tesouro direto é reserva de liquidez, atrelado ao CDI. Então, assim, a minha liquidez precisa estar investida em um ativo em que tenha liquidez, que eu possa resgatar quando eu precisar. O dinheiro não fica preso. Por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Eu preciso de hoje, eu resgato hoje, no máximo amanhã. Está na minha conta. Até para não gerar insegurança, né? Eu aplico, mas daí quando eu precisar, como é que eu fico? Até porque a pessoa com mais idade, né? A gente já acabou de falar, tem... Além das emergências. Intercorrências, Aí, Gléia, baixa para mim tanto. Né? Mais ou menos. Verdade. Então, assim, a minha reserva de emergência precisa estar na liquidez, porque o nome já diz, é emergência, então eu preciso sacar rápido, né? Então, a gente tem alguns produtos aí que supra essa necessidade, né? Eu tenho um valor que eu vou compor ali para um médio prazo, que é talvez para eu... daqui 1 ano, 2 anos, vou comprar um carro, vou trocar de carro 2 anos, então vou fazer uma reserva. Aqui a gente já começa a ver pelo prazo, a gente já começa, e pelo perfil de investidor, né? Se eu sou mais conservador, um percentual que eu posso colocar num pré-fixado, porque aqui eu vou abrir outro parênteses. A nossa taxa de juros tem uma perspectiva de queda. Então, ela estava lá 13, agora já está em 11, pouquinho. Então, assim, eu já não estou ganhando mais numa renda fixa aquele 1% ao mês. E cada vez ele vai caindo mais no pós-fixado, porque a nossa taxa de juros está caindo. Então, a gente já começa a ver alguma necessidade de começar a pré-fixar o meu investimento, que é o quê? Travar numa taxa pré-acordada, que até o final do período eu vou ter aquela taxa acordada. Então, lá. Vai ser linear. Hoje eu pego um pré-fixado com uma taxa de 11% ao ano.
Quando a taxa tiver 8, eu estou feliz da vida, porque meu pós-fixado Então, assim, começar a ver algumas coisas nesse sentido, começar a ver alguns multimercados. Cada multimercado não quer dizer que é arrojado. A gente tem fundos de multimercados com uma volatilidade muito mais baixa. O fundo multimercado quer dizer que investe em vários mercados. Posso investir... tem N coisas ali que um fundo multimercado pode colocar. Posso colocar em pré também, posso colocar uma coisinha que oscila um pouco mais, mas existe vários multimercados no mercado e cada um com uma volatilidade diferente. Então, dependendo do perfil, a gente coloca na carteira também ali um pouquinho de multimercado. Daí a gente vai ali para uma renda variável, dependendo do perfil percentual. Então, eu sempre coloco isso, dependendo do perfil. Né? Por exemplo, no perfil conservador, hoje numa carteira do Banco Safra, até 2%, 3%, a gente coloca uma pimentinha na carteira também. São 3 perfis? Como vai que de o 4 banco a 5. vê? Porque assim, é conservador, moderado e arrojado. No meio de um conservador para moderado, eu posso ter um balanceado. Né? Então, e tem um ditado popular que já diz: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Muito importante. Como que eu ganho escala ali, como que eu ganho uma maior segurança, diversificando. Então, assim, como vocês disseram antes, o nosso cenário é muito volátil, né, gente? Quem esperava uma pandemia que mexeu com tudo que a gente estava fazendo. Então, quando eu tenho uma diversificação dos meus investimentos, quando meus ovos não estão numa cesta só, por exemplo, eu estou com um pouco aqui de pós-fixado e estou com um pouco de pré-fixado. A tendência é que a taxa de juros caia, mas se acontece alguma coisa, a taxa de juros sobe de novo. Meu pós-fixado está ganhando aqui também. Então, assim, a maneira ideal da gente lidar com nossos investimentos é a diversificação. Por isso que as carteiras de investimento que a gente fala para cada perfil, ela tem esse balanceamento com essa diversificação. Um percentual para cada ativo que possa compor. A gente está colocando em renda variável, fundo imobiliário também estão dentro das carteiras. A gente está falando mais de cenário internacional, porque não alguns fundos globais aí na carteira, né, esperando uma recuperação lá fora. Que né, tudo indica que vai acontecer. E todos os bancos têm isso, né? Todos os bancos têm isso. Todos os bancos trabalham. Mercado de fora do Brasil, todas essas carteiras, tudo isso que você falou, que para quem não entende é grego, mas CDI, né? Todos os bancos têm. Trabalham no mesmo sentido, né? Talvez assim, a minha carteira não seja exatamente igual à carteira do Banco X, né? Mas elas andam muito, muito parecidas, assim, porque são economistas, são assets que, né, estão lá fazendo isso, olhando o mercado. Então, assim, é meio que um consenso. Eu meio que vejo assim, ó, Gléa, é como se tivesse várias aplicações assim, e todos os bancos estão aqui olhando para elas. Isso. Né? Então, essa está sendo bom para esse cliente desse banco X, essa está sendo para esse cliente do banco Y, e aí eles vão se servindo dessas aplicações. É isso? Mais ou menos? Mais ou menos. Porque eles estão no mercado. Eles estão todos aqui olhando o cenário. Todos os bancos estão aqui olhando o cenário. E diante desse cenário que que está mais favorável a se concretizar, eles colocam ativos dentro dessa carteira para compor a carteira para rentabilizar. E eu tenho a impressão, Gléia, que 95% dos clientes que fazem aplicação em banco, eles já são clientes do banco, né? É raro chegar uma pessoa, tem 1 milhão, ou 500, ou 200, ou 10 reais. Entrar no banco. Entrar no banco, eu quero fazer uma aplicação de 15 mil reais. Porque eu falo isso pelo seguinte, o banco, já por estudos, por conhecimento da relação com esse cliente, ele sabe até às vezes no próprio extrato aparece o seu perfil moderado, arrojado, já aparece porque quando a no gente próprio banco, faz, eu tenho reparado no isso, aplicativo, o tem banco vai perguntando. Ele já sabe mais ou menos, pelo menos você responde um questionário. A maneira do cliente agir. E tem que atualizar de vez em quando. Né? Esse que eu falei no começo. Base em dados, isso, atitudes em também, perfil, né? Várias situações que definem o perfil do cliente. Isso aí
é obrigatório fazer, tá? Para a maioria dos fundos de investimento. É 1 ou 2 que não precisa do perfil. Mas a Comissão de Valores Imobiliários, ela rege isso, né? E é obrigatório. A gente só pode oferecer um produto para um cliente se tiver de acordo com o perfil dele. Então, esse cuidado, são muito aqueles cuidado. gráficos, Isso, né? E é um ponto assim de muito cuidado. Eu sempre gosto de citar meus exemplinhos. Beba com moderação, né? Não, mas com certeza, porque o cliente pode chegar lá no banco muito brabo porque ele achou que ia ganhar e acabou perdendo um pouco. Previdência, né? Se isso não foi bem explicado esse antes. investimento previdenciário, Sim. vamos supor, a pessoa tenha, vamos colocar hipoteticamente, 67 anos de idade. É um aposentado que ganha 5 ou 6 mil reais por mês do INSS. Tá. Tem alguma outra renda, um aluguel, alguma coisa que dá mais um valor igual a esse, 12 mil reais. Aí ele tem despesas de médicas, remédios, plano de saúde, condomínio, luz, água, esse negócio que todo mundo tem. Vamos supor que ele tem ali de 1.000 a 3.000 reais que ele pode fazer algum investimento previdenciário. O que você recomendaria para esse cidadão ou cidadã que eu estou me referindo? A gente tem que olhar muito de perto, porque eu não sei se eu recomendaria um previdenciário com 67 anos. Porque o previdenciário, a previdência privada, ela é um investimento de longo prazo. E as próprias tabelas de imposto de renda já mostram isso, porque você, numa tabela regressiva de imposto de renda, você começa com imposto de renda para resgate de 30%, que vai diminuindo ali conforme os anos. Então, se ele está com 67 anos, esse a expectativa... resgate são o quê? 10 anos, pelo menos? A partir de 10 anos, você tem a menor alíquota numa tabela regressiva, que é 10%, que daí é vantagem, porque ele é um investimento de longo prazo. Então, com mais jovem, um pouco, teria que ser mais jovem. Então, mais se novo. eu posso guardar R$1.000 por mês com 67 anos, sendo que eu posso ter mais coisas eventuais acontecendo, já seria uma reserva de emergência ou alguma coisa que me dê uma renda, né? Não no caso, porque ele vai aplicar renda, né? Mas seria guardar um dinheiro mais para uma reserva de emergência. Correto. R$1.000 por mês ali, tá? Agora também, desculpe, o que tem na Previdência é que se você migra de um banco para o outro, portabilidade. Essa portabilidade continua dentro daquela carência. Você não vai começar do zero. Não, começa do jeito que está lá, vem para cá. Entendeu? Digamos que você já está há 4 anos com um plano de previdência no banco X. Não estou gostando, vou mudar para o banco Y. Você continua com esses 4 anos em vigor. Sim. Tipo uma não lei vai de começar do zero. É a portabilidade. A portabilidade ela é muito séria, né? A previdência porque assim é a tua reserva da tua vida, né? E um ponto importante, a previdência, por mais que seja um investimento de longo prazo, não é um investimento para ser esquecido, para deixar lá e deixar como está. Como a Zeiva mesmo citou, a gente aplica em fundos de investimento ali dentro, que uma hora está propício para uma coisa, uma hora pode estar propício para outra, dependendo do cenário econômico. Então, a todos, né, que estão nos assistindo, é um investimento que precisa ser reavaliado com o seu gerente, com o seu especialista de investimento frequentemente, por mais que seja a longo prazo, que você está pensando em tirar daqui 10 anos, 20 anos. Agora, quando chega mais perto da aposentadoria, é ainda mais importante sentar com o seu gerente e avaliar como está a sua carteira, por aquilo que eu falei lá antes. Talvez, se a tua carteira começou lá atrás e você estava mais arrojado, se você passou para o moderado, talvez agora é hora de rever essa carteira para deixar mais conservadora. Porque não tem mais tanta tolerância a risco. O fator tempo não está mais a seu favor. Vamos, que o negócio já está chegando. Deixa a minha previdência quietinha rendendo o CDI. Agora tem um outro lado da meia-noite. O vovô ou a vovó que tem lá uma reservinha e que querem ajudar o netinho a fazer um investimentozinho para ele e tal, que tem uma disponibilidade razoável de R$1.000 por mês para 2, 3 netos. Aí o que é recomendável? Previdência. Previdência. Eu falaria previdência, tá? Porque começa cedo, né? A pessoa pode ser pode colocar a criança como beneficiária.
Então, ela é, como que a gente fala, o financeiro ali que está fazendo os aportes, tudo. Então, a previdência é dela, mas tem o beneficiário como neto, é isso? Mais ou menos, né? Ele faria como um presente para o neto. Importantíssimo. A gente tem muito isso. Era o que seria antigamente, que abriam uma poupança. Né? E davam de presente. E davam de presente para uma filhos, poupança né? lá, Isso. com um valorzinho. E a previdência é excelente. Inclusive, tem algumas previdências que têm valor educacional também, tá? Olha. É uma previdência para quando a criança completar 18 anos, ter aquele valor para custear pagar uma faculdade. Ou passou pagar um carro. O mercado tem realmente um leque de possibilidades. É bem bacana isso. Está muito boa a sua entrevista. Ah, que bom. É assim, tem muita coisa. E aquilo que eu falo no começo, né? Tem que ter um planejamento, tem que conversar com as pessoas certas para te orientarem da maneira correta. Sim. Né? Ficar muito atento, eu estava falando antes, fique muito atento, entenda o seu perfil de investidor, para que realmente você aplique em coisas que seja dentro do seu perfil. Para não tomar sustos, nesse mercado. Né? A gente teve uma evolução do mercado de investimentos, quando começaram a vir as corretoras, né? O mercado ficou muito mais aquecido, os bancos perderam uma certa posição, mas isso também trouxe muita gente sem experiência para esse mercado. Então, esse cuidado com o seu patrimônio é extremamente importante. O que a Agléia falou é importantíssimo. O senhor, a senhora, a pessoa mais jovem, quando fizer um procurar estudo, uma instituição procurar uma séria, instituição séria, um banco sério e um especialista em investimento que você confie. Que te ajude a que cuidar. Fale olhando nos teus olhos e que abra todo esse leque, como você abriu aqui publicamente, né? Medo, porque cada um tem um perfil e uma necessidade. E também a gente fica com receio porque as pessoas com mais idade são muito alvos para golpes, né? Então o cuidado é esse. Internet, telefone, é um perigo. Para aplicar seu dinheiro, vá num lugar que você conheça, que seja uma instituição mesmo, séria, para não ter, Deus o livre, e acabar perdendo. Né? E né? a gente está vendo algumas coisas acontecerem no mercado, né? E até outro parênteses que eu abro sobre a previdência privada. Ela, queira ou não queira, para algumas pessoas também é um tabu, porque quando a previdência privada começou a ser falada, teve muita coisa errada no passado. A gente tem duas modalidades de previdência. Eu confesso que eu tinha receio, né? Quando eu ouvia, por que você não aplica um pouquinho em previdência? O que aconteceu? A gente tem duas modalidades de previdência, a VGBL e a PGBL, tá? A PGBL começa com P, ela é uma previdência para ter um incentivo fiscal. Então, se você tem uma renda bruta anual ali, por exemplo, vou dar um exemplo lá, de 100 mil, uma renda bruta anual de 100 mil, eu contribuo para o INSS e eu tenho dependentes, né? Eu posso usar esse benefício fiscal que a PGBL me dá, de 12% da minha renda bruta tributada anual, eu posso abater do meu imposto de renda até 12%. Agléia, eu estou economizando imposto de renda? Não, é um adiamento do pagamento. Por quê? Você pode pegar esses 12% que você deixou de pagar imposto de renda sobre esses 12% e ir reaplicando. Todo ano reaplicando, só 12%. Mais do que isso não compensa. Por quê? Na PGBL, quando você for resgatar lá no futuro, o imposto de renda vai incidir sobre todo o valor, não só sobre rendimento. Então, o que aconteceu com muitos clientes que já me falaram lá atrás? Venderam, colocaram previdência para o cliente, PGBL fora, que é a mais, 12%. Daí, quando o cliente foi resgatar lá na frente, tomou um susto, perde um patrimônio de... Então, assim... Por isso você tem que ter o profissional competente, de boa fé, e que mostre todas as situações que podem ocorrer durante uma aplicação, um investimento. Né? Ética, muito bem explicado, faz toda a diferença. E por isso a gente já agradece muito, Gleia, de você ter vindo, ter dado todas essas explicações para a gente. Claro que sempre ficam muitas dúvidas, né? Porque é um mercado imenso e é muita sigla, muita coisa, mas a gente espera que tenha passado para vocês aí um pouquinho, pelo menos. E as pessoas podem interagir, mandar alguma dúvida, que a gente leva até a Agléia, né, através da Zeiva, que é natural. Né? Então, pelas nossas redes sociais, você interage, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, sua sugestão e, inclusive, especialmente, a sua dúvida. Nós aqui
né? Estamos abertos e trabalhamos em cooperação direta, com muito prazer, com o Cristal Podcast. Fica aqui no Shopping Cristal. Excelente qualidade técnica, imagem, som, instalações. Traga a sua ideia para cá. É isso aí, gente. Obrigada por nos acompanharem em mais um episódio. Muito obrigada, Gleia. Obrigado, Gleia. Fantástica a tua participação. E a gente fica por aqui. Até o próximo, tá bom? Meu beijo. Obrigada. Beijos e abraços a todos Até. e a todas.